teremos aula de psicoeducação com a Elza Soares. Oi? Falando sobre o medo, mas nós teremos a meditação com o João. Vamos conectar ele aqui. Oi, Boa João. noite. Bem, vamos começar a meditação, tá? Vamos, com a sua Tá. permissão. Agradecendo a presença de todos, agradecendo a gentileza do Bruno e da Vanessa, e de todos os organizadores, agradecendo a todos vocês por esse momento, por esse instante. Vamos iniciar então o nosso relaxamento, a nossa meditação. Parte essencial nas nossas vidas é onde nós adquirimos paz, tranquilidade, amor, serenidade, harmonia. Precisamos muitíssimo dessa harmonia. Então vamos fechar nossos olhos, respirando tranquilamente, calmamente, equilibradamente. Mantenha seus olhos fechados e concentre-se no ar que entra. Concentre-se no ar que sai das suas narinas, dos seus. Inspirando mais uma vez, tranquilamente, calmamente, equilibradamente. Soltando o ar vagarosamente. Inspirando pela terceira vez, tranquilamente. Inspirando, enchendo seus pulmões. Soltando o ar vagarosamente, tranquilamente, equilibradamente. Comece a relaxar toda a sua musculatura, nervos e músculos do seu corpo, iniciando pelo pescoço, músculos e nervos faciais, soltando e liberando seus ombros. Solte seu braço esquerdo, solte também o seu braço direito. Relaxe a musculatura das suas costas, peitoral. Toda a sua musculatura vai ficando solta. Toda a sua musculatura vai ficando flácida. Vai ficando relaxada. Respirando tranquilamente, calmamente, equilibradamente. Visualize nesse momento, nesse instante, um jardim celestial, um local cheio de flores, montanhas ao fundo, um arco-íris, um céu azul brilhante, águas cristalinas correndo entre as pedras, águas calmas, rasas, uma pequena cachoeira, pássaros cantarolando nesse grande jardim. E nesse jardim você recebe uma intensidade de energias positivas.
uma chuva de bênçãos celestiais cai sobre você nesse momento, nesse instante, e vai limpando todo o seu corpo, limpando a sua mente, a sua alma, o seu espírito. Concentre-se na sua respiração. Visualize uma chuva de luz caindo intensamente sobre você, limpando, purificando, energizando todo o seu corpo, toda a sua mente, toda a sua alma, seu espírito. Respirando calma, lenta e profundamente. Visualize mais uma vez uma chuva de luz caindo intensamente sobre você, retirando todas as energias que não nos servem mais para nada, purificando seu espírito, sua mente, sua alma. Visualize expandindo a sua aura, o seu campo magnético, o seu puro amor em seu coração, irradiando agora para todo o planeta Terra, irradiando paz, luz, amor, harmonia, saúde, prosperidade e abundância para todos os filhos dessa terra. Mantenha seu espírito de gratidão, de agradecimento a Deus, ao Mestre Jesus, que nesse momento imanta todo o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. E todos nós estamos conectados a Ele, ligados a Ele. Nós agradecemos a Ele. Vamos recebendo nessa noite de hoje esse tratamento que a nossa luz crística interna, ligado à energia do Cristo, do Mestre, limpando e purificando nossos corpos. Agradecendo a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Mãe Divina. Vamos fazendo nossa contagem regressiva de retorno. 3. Retornando agradecidos a Deus, ao Mestre, à Mãe Divina. Lembrando que o filho agradecido a Deus é aquele que sempre recebe os melhores presentes. 2. 1. Podemos voltar a abrir os olhos, agora agradecidos. Respirando tranquilamente. Obrigado, Bruno. Obrigado, Vanessa. Valeu, João. Até mais. Obrigadão. Obrigado. Vamos então agora conectar a Elza, que vai falar sobre o medo. Oi, Bruno. Boa noite, Elza. Boa Tudo bem? noite, tudo bem, Bruno? Graças a Deus, tudo bem. Então Então tá vamos bom. começar. A palavra é sua. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite, pessoal.
Vamos, em primeiro lugar, agradecer a Jesus e toda a equipe de luz por essa oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos juntos nesse momento, estudando, aprendendo e crescendo juntos, né? Nós vamos abordar hoje um tema que faz parte do nosso tratamento. Hoje, especificamente, nós trabalhamos mais com esclarecimento, com a evangelização dos pacientes. Isso não quer dizer que as outras pessoas que nos acompanham não possam se fazer presente nessa oportunidade, porque tudo é uma oportunidade de aprendizado. Esse tema ele está relacionado às aulas, porque é realmente esse sentimento do medo que leva as pessoas muitas vezes a doenças. O Augusto Cury fala que o medo leva ao pânico e que o pânico é como se fosse um teatro da morte. Então, nós precisamos trabalhar esse sentimento. E por isso que ele é um dos temas das nossas aulas. E eu gostaria de lembrar que essas aulas, esses conteúdos, eles são pesquisados. Nessa etapa, basicamente, nós tiramos do livro As Dores da Alma. Eu gosto muito de colocar o nome dos livros, porque às vezes vocês se interessam a estudar depois. Nós também trouxemos aqui o livro As Florações Evangélicas, de Joana de Ângeles. Pesquisamos sobre alguns livros do Emmanuel e Kardec. Então, o que nós vamos passar aqui são pesquisas, não são nada de conteúdo pessoal. E nós que estamos à frente desse trabalho, nós somos os maiores necessitados. Então, quando estamos programando uma aula, estamos crescendo e aprendendo com vocês. Por que é preciso a gente tratar desse assunto, que é o medo? Se a gente trouxer para a nossa vida os exemplos desses homicidas sádicos, do suicida melancólico, do anarquista cruel, do pai de família insensível dentro do lar, nós temos a resposta de Joana de Ângeles. Ela fala que todas essas pessoas ocultam nos rebordos do medo, buscando ignorar a enfermidade que os desequilibra. Para eles é mais fácil ignorar do que admitir que tem essa enfermidade. Porque quando a gente admite, nós buscamos o auxílio, nós buscamos o recurso para nos melhorar. E ela continua que na quase totalidade dos crimes que explodem, opressivos, encontram-se os rastros do medo sempre presente. Se nós observarmos dentro do lar, aquela pessoa mais agressiva, aquela pessoa que nos dá mais trabalho, mais autoritária, é exatamente a pessoa que precisa se tratar, que muitas vezes por trás disso ela traz com ela esse trauma do medo que ela adquiriu em alguma época da sua vida, ou em outras existências, ou na existência atual, ou às vezes por formação familiar, ou às vezes por imposição religiosa. Por isso que é necessário a gente trabalhar esse tema. E nós vamos falar das experiências e da repercussão desse tema. A Joana de Ângeles continua no mesmo livro falando que o homem é as suas memórias. Ele é o somatório das experiências que se lhe armazenam no inconsciente, estabelecendo as linhas do seu comportamento moral, social e educacional. Nós, então, somos resultado de várias experiências. Muitas dificuldades que nós trazemos nessa vida não é resultado só dessa vida, de algum trauma dessa vida. Às vezes está ligado à nossa vida passada. Por isso que a nossa proposta de tratamento, quando as pessoas nos procuram, é fazer o tratamento do homem no sentido integral. É buscar o tratamento médico, assistência espiritual, a terapia,
buscar os recursos que vai auxiliar a ele fazer esse tratamento e se sentir cada dia mais melhor. O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista em geral e em particular com referência aos espíritos mais elevados. Para que a gente tenha uma percepção melhor da vida, essa percepção ela é um atributo do espírito. Então, quanto maior o estado de consciência do indivíduo, maior será a capacidade de perceber a vida, que não se limita apenas nos fragmentos da realidade, mas sim na realidade plena. Então, nós não podemos viver daqueles fragmentos. Quando nós nos constatamos diante de uma plena realidade, nós já temos essa consciência de que nós somos, do ser que nós somos, do que nós estamos buscando, com certeza, a nossa percepção ela vai aumentar. E a nossa percepção em busca de assistência, de ajuda, também vai aumentar. E aí é que vem a nossa melhoria, é que vem o nosso equilíbrio. E é aí que o tratamento começa a agir. Porque quando a pessoa busca o tratamento, nós normalmente perguntamos: o que você está vendo neste momento? Em que você está focalizando a sua vida? E quando o indivíduo nos coloca, né, qual a sua percepção da vida, nós vamos trabalhando em cima disso. É onde nós vamos buscar estudo, buscar esclarecimento, para que a gente possa auxiliar esse indivíduo a colocar a sua atenção nas coisas da vida. É um fator importante para o nosso desenvolvimento mental. Nós sempre auxiliamos a ele focalizar essa atenção nas coisas realmente importantes da vida. E aí vem esse desenvolvimento mental, emocional e espiritual. Todavia, ele é necessário saber e direcionar convenientemente sua percepção e atenção no momento exato para o lugar certo. Qual o caminho que nós estamos buscando? Esse é o momento exato para eu buscar o caminho certo, a estrada certa, para eu me direcionar de uma forma segura, de uma forma positiva? Com certeza. Com certeza, esse é o momento de você trabalhar o medo, para que ele não gere o pânico no futuro e para que esse pânico não te coloque numa posição de desespero, onde facilita os processos de influenciações espirituais, que muitas vezes a pessoa não se conscientiza dessa influência espiritual, continua tendo as mesmas atitudes, continua agindo do mesmo jeito, da mesma forma, porque nesse momento ela tem aquela tendência para se focalizar no mal. Ela se sente acorrentada. E aí é que entra esse ensinamento de Hamed, quando ele fala: quanto mais pensarmos e voltarmos a nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. Quando estamos acorrentados, quando estamos nesse processo de medo, de depressão, de pânico, normalmente a nossa visão fica limitada. Normalmente nós focalizamos só em coisas negativas. E nesse momento nós orientamos as pessoas a saírem um pouco desse foco dessas calamidades, desses desastres, deixar um pouco a televisão, deixar um pouco essa mídia que às vezes traz assim só o lado negativo de tudo. E esse é um momento que as pessoas que estão em tratamento precisam realmente seguir a orientação que nós passamos, seguir essa orientação que o João Fernando, que é responsável pela meditação, nos orienta,
Ele sempre fala que se a gente tirar um minutinho, um momentinho, começa com 1 minuto, depois vai 5 minutos, mentalizando em coisas positivas, numa luz prateada nos envolvendo, numa cachoeira, banhando todo o nosso ser, levando todas as nossas dores, as nossas dificuldades, uma água cristalina lavando a nossa alma, nós vamos nos sentir melhor. Mas nós observamos que na maioria dos lares, as pessoas estão focalizando só esse momento de dificuldade, de dor, de pandemia, almoça com a televisão ligada, com o celular do lado. Elas esquecem, muitas vezes, mesmo as pessoas que estão em tratamento, esquecem de colocar uma música sublime alguns minutos antes, ler um texto edificante para que facilite a sintonia com os mentores que estão aqui dispostos a auxiliar todos, porque eles sabem, com maior certeza, até mais do que vocês, das necessidades nossas. Então, isso nos desestrutura psiquicamente. Nas oportunidades de crescimento que nos oferecem nossas experiências, temos a possibilidade de validar e potencializar determinadas crenças e conceitos que poderão nos desestruturar psiquicamente, levando-nos a uma verdadeira hipnose mental. A partir disso, esquecemos de visualizar o restante do mundo que nos cerca. Passamos a viver simplesmente voltados para a opinião que adotamos como única verdade, assustados, amedrontados entre constantes atmosferas de receio e apreensão. Então, quando o Hamed coloca isso para nós nesse livro As Dores da Alma, o que ele está querendo nos orientar sobre essa desestrutura psíquica? Nós sabemos que, muitas vezes, não por maldade, mas é que o que tinham os nossos pais para oferecer na época, às vezes a forma que nos foram oferecida, ou mesmo na escola, ou mesmo os profissionais de educação da época, onde interferia, às vezes, até nas nossas crenças, né? Sabemos que essas crenças que nós validamos na época pode ter nos potencializado esse processo de medo, a esse processo de um Deus que castiga, de um Deus que nos perdoa, de um Jesus que muitas vezes nós não conseguimos colocar ele do lado como nosso irmão. Então é necessário que nos tempos atuais nós trabalhemos essas dificuldades. Não estou aqui criticando os nossos pais, não estou aqui criticando religião nenhuma, não estou aqui criticando nenhuma pessoa responsável que faz as pregações evangélicas, não. Eu estou criticando a forma que muitas vezes nós levamos Jesus aos corações das pessoas. Muitas vezes, esse Jesus que nós levamos traumatiza. Esse Jesus que fala do inferno, esse Jesus que fala que nós não temos recurso, que coloca na nossa cabeça que nós pecamos e esquece de colocar que os pecados são erros, são falhas, que podem e devem ser consertados. E tudo isso um dia nos levou ao medo, nos levou a esse desequilíbrio. E às vezes ainda reencarnamos por necessidade, né? Porque o Chico Xavier fala que nós nascemos no lar certo, na pessoa certa, na hora certa, com os pais que às vezes não conseguem no momento nos orientar, porque eles passam aquilo que eles têm condição de passar no momento. E às vezes nós mesmos procuramos o nosso caminho. E nesse caminho nós recebemos assistência de um amigo, do nosso anjo de guarda, que assinou a nossa promissória na hora da gente reencarnar, daquela vozinha amiga que nos direciona para um tratamento, para um pedido de auxílio. E é esse momento que nós temos que trabalhar as nossas dificuldades. Como? Fazendo isso que vocês estão fazendo. Assistindo às aulas, procurando aproveitar o máximo, ficando em prece na hora da oração, divulgando os nossos trabalhos,
socorrendo principalmente aqueles que estão mais próximos de vocês, porque esse medo, ele realmente traz consequências graves na nossa vida. Esse medo que foi nos imposto alguma época da nossa vida, ou na nossa infância, ou por algum caminho que nós buscamos, ele traz consequências terríveis mesmo. Eu gosto muito da forma que esse livro coloca, porque ele coloca assim, em muitas ocasiões, ficamos parados à margem do caminho, focalizando os nossos conflitos, dificuldades e problemas, deixando a vida girar em torno deles. E é isso que nós fazemos. Às vezes nós estacionamos, nós ficamos ali com aquela dor, com aquele conflito, e não temos a coragem de encarar e buscar assistência, e a buscar ajuda. Quando Jesus fala, fazei a sua parte, ou seja, mova a sua vontade, que eu te ajudarei. Nós precisamos de confiar nesses ensinamentos de Jesus. E aí o resultado desse medo, ele, em nossas vidas, será a perda do nosso poder de pensar e agir espontaneamente. Aí nós não temos mais essa capacidade nem de pensar e nem de decidir, porque entramos numa posição de choque, de pânico, de desespero e um processo de influenciação onde muitas vezes nós já estamos subjugados, porque muitas vezes os espíritos inferiores que estão querendo nos induzir ao mal usa essa fragilidade nossa para aproximar de nós. E é nesse momento que a gente distorce a realidade. A Joana de Ângeles fala que é um momento muito perigoso na nossa vida, porque o medo desfigura e entorpece a realidade. Agiganta e avoluma insignificantemente, produzindo fantasma onde apenas suspeitas se apresentam. Muitas vezes suspeitamos de alguma coisa. Na suspeita, nós falamos que já estamos acometidos por aquilo. Então, esse medo, ele tem um volume de insignificância, mas nós produzimos esse fantasma através das dificuldades que nós temos que não foram trabalhadas. E aí é que entra a nossa visão distorcida de tudo. Muitas vezes estamos numa estrada, num caminho muito bonito e não observamos o verde, não observamos a paisagem, não observamos as flores, porque nós estamos acometidos desse medo e estamos visando um acidente a qualquer momento. E é exatamente esse medo que ele gera a ansiedade. Continuando, Joana de Ângeles falando que ele é responsável pela nossa ansiedade. O medo de perder isto ou aquilo, sem dar conta de que somente se perde o que se tem. Portanto, o que não faz falta. Se não era nosso, não vai fazer falta. Eu tenho observado ultimamente, com essas mudanças de política, de tudo, a situação que nós estamos vivenciando, o medo que as pessoas têm de diminuir o salário, da perda salarial, de perder a sua gratificação. Uai, a gratificação ela nunca foi nossa, ela foi só naquele momento que nós estamos exercendo aquela função. Então, ela não é nossa, ela é do governo. Então, a gente não precisa contar com isso como se fosse da gente. Nós temos que levar a nossa vida dentro da nossa realidade, viver dentro da nossa realidade, oferecer para os nossos filhos qual é a realidade da nossa vida, o que nós vamos poder proporcionar a ele. E não permitir que os nossos filhos fiquem comparando aos outros, cujos pais possam oferecer um lado material melhor, um lado material com mais conforto. Mas o que eu posso oferecer? Talvez eu não possa oferecer o lado material, mas eu posso auxiliar na educação, eu posso auxiliar na educação espiritual. Então é assim que nós vamos levando a nossa vida. Eu fico observando essas famílias que nós assistimos, o quanto a gente aprende com elas.
Elas não têm medo, elas não têm desespero. É porque elas confiam e tocam em frente. E esse medo, esse sentimento, ele prejudica muito a nossa convivência. Porque a pessoa com medo, ela ou agride, ou foge, ou ela exagera, ou exime da iniciativa de ser feliz. Torna-se difícil de ser ajudada e contamina muitas vezes outras menos robustas na convicção interna, desesperando-as também. Vocês já observaram essa situação que nós estamos vivendo? Ao invés da gente seguir as orientações, principalmente da palestra que nós tivemos no sábado, que foi excelente, eu sugiro vocês a entrarem no YouTube, assistir essa palestra. Ela foi proferida pelo nosso companheiro André. Essa palestra é o Espiritismo e essa atualidade que nós estamos vivendo. Eu aprendi demais, porque agora eu tive que vivenciar uma situação que, se eu não tivesse colocado em prática, eu estaria mesmo numa situação de pânico para auxiliar a minha família. Então, esse medo não auxilia em nada. Muitas vezes as pessoas chegam e ficam pressionando a gente, fica trazendo para a gente um medo assim que realmente desestrutura, principalmente nós que temos uma mediunidade mais ostensiva. Se a gente não cuidar, a gente entra nessa sintonia e às vezes até adoece. Então, vamos tomar os devidos cuidados, vamos obedecer, vamos seguir as orientações daquela palestra, as orientações de uma palestra que o Dr. Rogério deu há muito tempo atrás sobre o Espiritismo e o coronavírus, e que todas as pessoas que estão nessas lives estão orientando. Vamos ser verdadeiramente espíritas. Não vamos nos contaminar mentalmente. Achamos, todos nós, que já estamos contaminados e que vamos contaminar o outro. Não vamos deixar de auxiliar, não vamos ficar presos em casa sem poder assistir os nossos irmãos, porque isso não ajuda em nada. Mas tomemos o verdadeiro cuidado. E o medo, ele nos traz essa descompensação energética. Eu já assisti uma palestra nesse período aqui do homem com os seus corpos, que o homem, ele é corpo físico, espírito e perispírito, né? E nós temos os nossos corpos, como muitas pessoas, muitas religiões denominam de chakras, né? E a gente sabe que nesse momento as sensações do medo sobrecarregam as energias dos nossos chakras. E o do plexo solar e do nosso cardíaco, provocando quase sempre a impressão de vácuo no estômago e um descontrole nas batidas do coração. Então, não sei, eu vejo que muitas vezes pessoas chegam no consultório médico com essas doenças. Doutor, o meu coração está muito descompassado, muito angustiado, com medo terrível, e a pessoa chega às vezes até sentindo náuseas. E quantas vezes isso é consequência do pânico, quantas vezes é consequência do medo, e o médico bem orientado te orienta, te passa um remedinho e você sai de lá bem melhor. O medo indefinido, ele provém da repressão dos impulsos considerados inaceitáveis, que existe dentro de nós, da ausência e da capacidade de se arrepender de nossas faltas, da não admissão dos nossos erros, descompensando o nosso corpo energético com o peso dos fardos e do temor e do pânico. Então, até a gente chegar nesse processo do pânico, nós realmente contribuímos muito para que os nossos corpos já estejam todos contaminados. E aí, quando chegamos nessa situação do pânico, fica um momento assim, eu não vou falar difícil de ser trabalhado, mas um momento de uma dor mais aguda. É um momento onde nós já envolvemos os nossos familiares
nessa mesma situação. Por isso, é necessário que a gente fique atento às aulas, que a gente pegue a referência desses livros, entre na internet, pesquise, que a gente aproveite a oportunidade de amanhã, que com certeza vai ficar muita dúvida. Amanhã é uma live com o Dr. Rogério de perguntas e respostas, onde vocês podem entrar e fazerem as perguntas de vocês. Façam hoje mesmo, tirem as dúvidas, ou então ligue para nós, ligue para aquela pessoa que te encaminhou diretamente para o tratamento, ou entra aí no Instagram e faça a sua pergunta. Porque aí você, tirando as suas dúvidas, você fica mais leve. Então, o que fazer? As coisas ignoradas geram mais medo do que as conhecidas. Desvendar gradativamente a nossa geografia interna, do nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. Se vocês observarem, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós precisamos de conhecer. Se vamos fazer uma reforma, nós precisamos de conhecer todos os defeitos da nossa casa. Se vamos fazer uma reforma na nossa roupa, precisamos ver o que precisa ser ajustado. Se vamos fazer uma reforma íntima, nós precisamos de entrar de olhar no espelho. Olhar no espelho e voltar para o nosso interior e trabalhar e conhecer as nossas dificuldades para que elas possam ser trabalhadas. As pessoas mais próximas de nós são instrumentos para mostrar isso. Quando elas falam, você continua agindo dessa forma, você não me ouve. Elas nos auxiliam a voltar para a nossa geografia interna. Desde que aquela pessoa seja caridosa, desde que aquela pessoa não seja, aquela atitude daquela pessoa não seja de nos deixar para trás, para baixo. Então, quando um amigo fala para você, vamos procurar um tratamento, vamos fazer alguma coisa, vamos procurar fazer uma meditação, procurar fazer uma atividade física, essa pessoa gosta de você. Com certeza, ela está querendo te levantar e não te derrubar. E isso, nós temos que começar esse trabalho, que a gente bate constantemente nessa mesma tecla. É o trabalho do autoconhecimento, porque ao nós assumirmos que somos elementos naturais de estrutura humana em evolução, que nós não somos perfeitos, que nós somos seres em evolução, que nós podemos trazer a frieza, a sensualidade, a avareza, o desperdício, o egoísmo, o desinteresse, a dominação, a submissão. Nós podemos ainda ter alguma dessas dificuldades, a fim de que possamos descobrir onde erramos. E a partir de então encontrar o meio termo, ou seja, não entrar no extremo e nem no outro. Tudo é o equilíbrio. O Espiritismo nos ensina o equilíbrio. Nós nunca aprendemos na doutrina espírita que nós somos grandes pecadores e que nós não temos conserto e que nós precisamos nos libertar urgente de tudo que está errado dentro de nós. A doutrina espírita nos orienta a nos conhecermos e não nos violentarmos, nos aceitarmos como somos e ir trabalhando constantemente, mover a nossa vontade de verdade, trabalhar constantemente. Então, todos vocês que estão nos ouvindo, vocês já moveram essa vontade. E é isso que vocês estão buscando. Então, busque o equilíbrio. Não exagere. É igual aquela pessoa que fala, eu vou deixar de comer carne, eu vou tornar vegano de hoje para amanhã. E às vezes não faz uma dieta assim balanceada, não vai deixando devagarinho. Né? Eu já tive amigas que já, numa certa idade, teve que voltar a comer a carne, porque precisava mesmo da proteína da carne. Eu não estou criticando os veganos, eu acho muito bonito a orientação
é a alimentação natural, mas eu acho que é o meio termo, é o equilíbrio. Porque na natureza tem tudo, todo alimento é sagrado. Porque Jesus falou que não importa o que entra pela boca, né? Mas o que sai do coração. Ver a nós mesmos. Nós temos muito medo de sermos vistos como nós somos. Nossas relações ainda ficam muito limitadas e a nível superficial. Resguardamos-nos e fechamos-nos intimamente para sentirmos emocionalmente seguros. Presumimos que o não ver resulta em não ter. É difícil mesmo nos analisarmos, é difícil mesmo nos conhecermos, é muito dolorido. Muitas vezes nós choramos muito, às vezes a gente está fazendo a triagem de alguma pessoa que está em tratamento e a gente vê a dificuldade que ela tem, tanto que ela está buscando melhorar, como que ela sofre quando ela tem uma recaída. E nós incentivamos a levantar e falamos, não importa quantas vezes caiu, importa que você está aqui porque você quer melhorar. E a pessoa que está do lado, caminhando com essa pessoa, tem que incentivar, não pode ficar acusando. E confiar em Deus, meus irmãos. A confiança em Deus é essencial. Olha o que Joana de Ângeles colocou no livro Leis Morais da Vida, no capítulo 26. O que se teme raramente ocorre como se espera, mesmo porque as interferências divinas sempre atenuam as dores, até quando não são solicitadas. Doenças, problemas, notícias, viagens, revoluções, o porvir não os tema. Então, nós não devemos temer aquilo que vai acontecer. Nossa, eu tenho que fazer isso hoje porque amanhã pode faltar comida. Porque amanhã os preços das coisas elevaram muito e eu não vou ter condição de manter o mesmo nível que eu mantinha, não vou ter condição de manter os meus filhos na mesma escola. E aí eu tenho que me entregar ao trabalho de uma forma que eu não tenho medo, que eu não tenho tempo de me conhecer, que eu não tenho tempo de cuidar de mim, do meu corpo, do meu espírito. Se eu não posso oferecer o melhor, eu posso oferecer o intermediário. Quantas pessoas eu conheço que venceram a vida, filhos de pais muito pobres, muito necessitados. Eu conheço pessoas que foram assistidas por nós e hoje estão despontando. Eu conheci uma pessoa que fez curso na nossa casa de costura. Hoje é um excelente costureiro. Na época da formatura da minha filha, ele estava costurando para a maior parte dos formandos em medicina. Então, nós precisamos de sofrer menos com aquela viagem. Quantas pessoas programaram viagem para o exterior, sofrer, trabalhou, guardou tanto dinheiro, estava tudo pronto, não deu para viajar, porque veio essa pandemia. Então, vamos fazer tudo gradativamente. Vamos desacelerar os nossos passos. Vamos aproveitar mais o nosso tempo em família com os nossos filhos. Quando nós temos uma pessoa num estado grave, no UTI, acometido desse Covid, que a gente ainda não tem uma resposta, na mesma hora que melhora, a pessoa fica numa situação ruim. O que nos resta fazer? O que a gente pensa? Eu aproveitei tão pouco essa pessoa, eu poderia ter aproveitado mais, vivenciado melhor os momentos que nós estivemos juntos. Então, vamos repensar nisso. Vamos procurar entender que mesmo se nós não buscamos, como diz aqui a Joana de Ângeles, as interferências divinas atenuam as nossas dores. Nenhum de nós estamos entregue ao desamparo. E vamos focar em tudo que é bom. Vamos focar só no bem, aprendendo a focalizar e a desfocalizar nossas crises, traumas, medos, perdas e dificuldades, bem como os acontecimentos desastrosos do cotidiano,
dando-lhes a devida importância e regulando o tempo necessário a fim de analisá-lo proveitosamente. Teremos metas sempre adequadas e seguras que nos favorecerão no nosso progresso. Então, quando Hamed diz isso, o que ele quer nos dizer? Se nós estamos passando por uma situação difícil, de dificuldade no momento, se nós tivemos uma perda, eu costumo colocar que o que mais dolorido é uma perda de um ente querido. Mas uma vez eu fui num congresso espírita onde o Divaldo falou, 6 meses é o momento de luto. A gente vê que uma separação também é assim. Mas depois, gente, cada um tem que tocar a sua vida. Até mesmo porque quem partiu continua vivo, nos auxiliando, nos assistindo. E quando eles chegam próximo de nós, que vê o nosso crescimento, que vê o nosso trabalho, que vê a nossa melhoria, ele está feliz. E quando nós partirmos também, vamos ser recebidos por ele, vamos formar uma grande família. Vamos sentir saudade a vida toda? Uma vez, uma amiga minha falou assim, depois que a gente perde uma mãe, nunca mais seremos os mesmos. Depois que a gente perde um filho, eu acredito também que nunca mais seremos os mesmos. Mas nós não podemos focar só naquela perda. Nós temos que continuar caminhando para que eles continuem recebendo as nossas vibrações de lá. Porque tudo passa, e com certeza isso também vai passar. E procurar esforçar no bem. Veja o que no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 25. Olha o que ele coloca. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. E veja como Emmanuel entende essa frasezinha do Evangelho de Mateus. Porque muitas vezes nós estudamos a Bíblia, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas como eu vejo muitos oradores falar, nós focamos na letra que mata e não no espírito que vivifica. Olha o que o Emmanuel nos ensina dessa frase. Se recebeste, pois, mais rudes tarefas no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria que seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriqueça-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Imagine nós, se os médicos, principalmente aqueles que têm uma economia, que têm um poder aquisitivo bom, que está com a sua vida pronta, nos abandonássemos nesse momento. O que seria de nós? Lógico que tem aqueles que não têm condição de trabalhar, com filho pequeno, com família em situação de risco. Eles não vão se colocar nessa posição justamente para resguardar todos, né? Mas vocês imaginam. Imagina se nós, que somos espíritas, deixássemos de trabalhar para que não faltasse o alimento na mesa das nossas famílias assistidas, justificando que eles estão tendo auxílio do governo. Gente, o auxílio do governo é para pagar a luz, água, aluguel. Mas o auxílio do governo não dá para comprar medicação. Nós temos família que a gente faz campanha do leite dessa família, que a criança só pode tomar esse leite, que ela gasta em torno de quase R$1.000 por mês só com leite. Temos família que, se para a criança sobreviver, nós tivemos que pedir assistência a muitas pessoas para nos auxiliar. E hoje ela recebe assistência de uma fisioterapeuta espírita que já está devolvendo a esperança, que já abriu uma luzinha no caminho, onde ela já vai poder ter a chance de poder alimentar uma comidinha como os filhos de vocês alimentam. Já imaginou se essa terapeuta se envolvesse desse pânico e não se deslocasse a quilômetros a uma cidade vizinha para socorrer essa criança? Entre o pânico do Covid e a construção e o auxílio de uma vida, com certeza essa pessoa estava amparada. Uma pessoa assim não vai expor.
Então, o que eu queria colocar, principalmente, né, para as famílias, que quando nós nos direcionamos para assistir os nossos irmãos menos favorecidos na sorte, nós estamos munidos da nossa máscara, do nosso capacete, do nosso álcool gel, mantendo a distância, mas praticando o bem. E é isso que tem nos fortalecido. E como o Espiritismo nos ajuda? A Joana de Ângeles continua colocando no mesmo livro, pela natural realidade do além-túmulo, desvelando os falsos mistérios, a elucidação dos enigmas ontológicos, mediante a confiança em que ministra aos que beberam da sua água, a nós que já bebemos essa água da doutrina espírita, a nós que já sabemos que a vida não termina no túmulo, a nós que já sabemos que a vida continua, o que nós precisamos de incentivar a todos e de exemplificar? Porque além de tudo isso está o labor fraternal, o culto do evangelho no lar, vocês já receberam orientação, e se alguém precisar de outras informações, pode nos procurar também. O pensamento de otimismo frequente e recolhimento na oração. Seja otimista nesse momento, seja otimista nessa fase que nós estamos vivenciando. A par do uso da água magnetizada, eu acredito que hoje vocês já colocaram um copinho, uma garrafinha, né? E o passe. O passe hoje, ele é um passe virtual. Quando nós recolhemos, nós aplicamos em vocês o passe virtual, mental. Nós nos direcionamos aos UTIs dos grandes hospitais, visitando os nossos amigos e os nossos familiares que ainda se encontram lá, e fazemos o nosso trabalho. E todos vocês que estão em tratamento serão também, nesse momento, assistidos, principalmente aquelas pessoas que estão assistidas, que estão passando por situações mais graves, situações de doenças, situações do câncer. A gente observa a assistência que essas pessoas estão tendo. E vamos agora encerrar com Jesus. Retornando da sepultura vazia, disse Jesus aos discípulos amedrontados: sou eu, não temais. E todo o evangelho é lição de vida sadia, de sadia tranquilidade, elevação e otimismo. Então não tem nada no evangelho, nos ensinamentos de Jesus, que te incentive a solidão e a dor, a doença. Quando ele fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, é no sentido de envolver a sua vontade e buscar a sua melhoria. E que Deus nos abençoe a todos. Vamos encerrar fazendo a nossa prece, pedindo a Jesus neste momento, aos nossos mentores, aos mensageiros de luz que se fazem presente, junto de todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, que vai permanecer conosco no decorrer da segunda atividade, que é o tratamento espiritual. Vamos agradecer a todos aqueles que têm nos auxiliado, que têm nos incentivado a esse nosso trabalho virtual, a todos que estão à frente desse trabalho, e pedir a Jesus que fortaleça a nossa fé, que fortaleça o nosso propósito de melhoria, para que nós possamos caminhar em direção ao bem, trabalhando nas nossas dificuldades e deixar brilhar a nossa luz. Graças a Deus, que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Gente, faltam 10 segundos para a live cair. Não vai dar tempo de cantar música. Desculpa, Vanessa. Pergunta e resposta.